Vamos continuar a segunda parte do nosso estudo sobre a Revolução Francesa. Vamos pegar da monarquia constitucional, mas vamos pegar as últimas falas. Quando membros do alto clero fugiram da França acompanhados de milhares de nobres, levando dinheiro e joias, se organizaram no exterior e começaram a organizar um exército para impedir o avanço da Revolução Francesa. E na França, o que estava acontecendo? Continuava exatamente o processo revolucionário. A Assembleia Nacional Constituinte, em 1791, aprovou a primeira Constituição Revolucionária, instituindo a monarquia constitucional e destituindo a monarquia absolutista. Qual a diferença? Na monarquia constitucional, o rei não pode fazer o que quer, não pode fazer aprovar leis, como ele fazia na monarquia absolutista. Essa é a diferença. A monarquia absolutista, ele tem todo o poder na mão e fazia o que ele bem entendesse. Mas esse processo revolucionário que combatia e criticava os privilégios da nobreza e do clero na França absolutista, ela vai criar privilégios, como, por exemplo, o voto passou a ser censitário. E privilégios quem recebia aqui? A burguesia, que liderava esse processo. E excluía quem? Camponeses, artesãos, operários e mulheres. Excluía de quê? De direito de votar, de direito de participar da política, de direito de decidir medidas que viessem beneficiá-lo a favor do povo e assim por diante. Vamos para a página seguinte, na página 50, continuando. O que nós vamos ver? A Constituição desagradou o rei, claro, ele não ficou contente. Monarquia constitucional vai limitar o seu poder, não ficou. E o que ele vai fazer? Se aliar a outros reis absolutistas, a Áustria e a Prússia, que atualmente é parte da Alemanha, e uma parte da nobreza do alto clero. Para quê? Organizar, por conta da perda dos seus privilégios, organizou um exército para invadir a França. A Assembleia declarou então a França em perigo, a pátria em perigo, e o povo pegou em armas para defender seu país. O rei fugiu com sua família, mas foi reconhecido e preso. Populares se juntaram ao exército francês e com isso ganhou forças para vencer os estrangeiros na Batalha de Valmy, em 20 de setembro de 1792. E aí vão criar uma convenção nacional. Logo após essa vitória, de revolucionário vencendo exatamente o exército monarquista, vamos dizer assim, organizado pelo rei, pela nobreza, por outras monarquias. Logo após a vitória contra as monarquias, elegeu-se às pressas uma convenção nacional. E o que essa convenção vai fazer? A Assembleia é encarregada de elaborar uma nova Constituição, já a segunda agora. Membros da Convenção foram eleitos com voto universal masculino, mas o voto foi baseado pelo voto baseado na renda do cidadão, e não mais no voto. Agora, o voto era universal, e não mais baseado na renda. A primeira atitude da Convenção foi abolir a monarquia e proclamar a república. Então acabou a monarquia agora. Agora a França é uma república. E a França, o poder vai estar na mão dos cidadãos. E vamos ver quem são esses cidadãos que vão se organizar. Aqui os grupos políticos, composta por cerca de 750 deputados, a convenção obrigava 4 importantes grupos políticos. Girondinos, liderados pela alta burguesia, alta e média burguesia. O que eles queriam? Voto censitário, direito de propriedade privada, contrários ao privilégio ou contrário à participação, melhor dizendo, da população, participação popular na Revolução. Outro grupo, jacobinos, sobretudo pequena burguesia, que era o seu líder, profissionais liberais, como advogados e médicos, funcionários públicos, e lojistas, que eles defendiam o governo central forte, o voto universal, participação popular no processo revolucionário. Eram liderados por deputados eleitos por Paris, como o caso aqui o Robespierre. E o Cordeliers, quem era esse Cordeliers? Defendiam uma proposta radical como o fim da propriedade privada e a reforma agrária.
era liderado por Marat e Danton. Cordeliers e jacobinos sentavam-se em bancos altos, por isso era chamado de montagnese. Planície é aquele grupo que ora estava com girondinos, ora com jacobinos. Era deputado que agia conforme seus interesses, ora com girondino, ora com jacobino. Sentava-se no centro. Em outros livros você vai encontrar aqui do lado direito, que são considerados direitistas girondinos, os jacobinos do lado esquerdo, os esquerdistas, e o Planície no centro. E o Cordeliers fazia parte de acordos com os jacobinos e assim por diante. Na página 51, o rei Luís XVI, acusado de traição, tentou fugir. Os girondinos queriam absolvê-lo, mas os jacobinos desejavam condenação. E 90% dos deputados da Convenção Nacional condenaram o rei. Em janeiro de 1793, o rei foi executado em praça pública, sob chuva de aplausos populares. Agora o poder vai para a mão de quem? Jacobinos. A convenção, que estava exatamente ainda no processo de discussão nos grupos políticos, agora o poder vai ser assumido pelos jacobinos. E quem é o líder? Robespierre, que ele vai criar um comitê de salvação pública. Esse comitê ele vai exatamente tentar conter a crise social e financeira que a França estava mergulhada. E o que Robespierre fez? Distribuíram terra dos nobres entre milhares de camponeses, aboliram a escravidão nas colônias francesas, tornaram o ensino público obrigatório e gratuito, tabelaram os preços dos gêneros de primeira necessidade, que vinham subindo diariamente. Essas medidas conteram as camadas populares, mas desagradaram os girondinos. Quem era o girondino que estava liderando? Quem liderava o girondino? A burguesia. A tensão entre esses grupos aumentou. E ainda mais com o assassinato do líder Marat, que era o radical que defendia a reforma agrária, fim da propriedade privada, e uma mulher ligada ao grupo dos girondinos. Vejam a situação que se encontra, e agora os grupos revolucionários disputando agora o poder, e a influência. O assassinato de Marat contribuiu para que o governo jacobino intensificasse a repressão. Essa intensificação da repressão, a França vai entrar num período chamado período do terror. Esse governo criou o Tribunal do Governo, que julgava todas aquelas pessoas que de alguma forma se levantasse contra os jacobinos ou criticasse, era condenado à morte. Os jacobinos chegaram a guilhotinar até mesmo líderes revolucionários como Danton e Herbert. Com isso foram perdendo o apoio popular. Da maioria dos deputados franceses. Danton, por exemplo, foi decapitado por ser contra o aumento da violência. Então, veja, a França, no processo revolucionário, estava se tornando muito violenta. E o Danton, criticando, só por conta dessa crítica que ele fez, ele foi executado pelos jacobinos. Os deputados girondinos da planície aproveitaram-se desse clima de tensão e de radicalização. O que eles fizeram? Eles fecharam um golpe e assumiram o poder. Prenderam Robespierre e os demais líderes jacobinos e guilhotinaram sem julgamento. Ou seja, agora os girondinos vai exatamente dominar a França revolucionária, no processo que vai ser o diretório. Com o golpe que derrubou os jacobinos, o poder passou às mãos dos políticos interesses da alta burguesia. Os girondinos que defendiam a burguesia, a alta burguesia, estavam no poder agora. Os grandes comerciantes, industriais, banqueiros. Como era de se esperar, novos governantes deram total apoio à burguesia, ou seja, agora o governo diretório na mão dos girondinos, na mão da burguesia, a burguesia saiu privilegiada, que ampliou seus negócios, investiu em indústria e comércio. E criaram, elaboraram, e uma nova Constituição foi elaborada em 1795. Manteve a República, restabeleceu o voto censitário, o voto por renda, confiscou
o governo confiou o governo a um diretório. Então o governo agora, a França está governada por um diretório composto por 5 deputados. Quem são os deputados do diretório? Jacobinos ou girondinos? Com toda certeza eram os girondinos. O governo do diretório também encontrou séria resistência, tanto por parte de Jacobino quanto dos monarquistas. E vamos seguindo aqui para fechar na página 53. Os monarquistas, com o dinheiro e armas recebidas da Inglaterra, lideraram revoltas para levar ao poder o conde de Artois, irmão de Luís XVI, ou seja, o monarquista queria trazer de volta a monarquia à França. Os novos jacobinos atacaram o governo por meio de clubes e jornais. Veja a situação tensa no governo do diretório, que era liderado pela burguesia, pelos girondinos, provavelmente. Nesse ambiente tenso, Graco Barbot liderou um movimento popular, que foi considerado como conspiração dos iguais. O que ele defendia, o Barbot? Abolição da propriedade privada, igualdade social. Barbot e seus aliados foram executados. O governo endureceu, fechou os jornais de oposição, ameaçou expulsar do país todos os seus adversários, mas o governo encontrava-se desmoralizado por conta de escândalos e corrupção. Os jornais diziam que a França precisava de um homem enérgico, respeitado, admirado, salvador da pátria. Um jovem general apareceu. Quem? Napoleão Bonaparte, que em 10 de novembro de 1799, pelo calendário comum e 18 Brumário segundo o calendário republicano, Bonaparte dá um golpe e assume o poder, apoiado por políticos burgueses e por militares. Tomou o poder, que ficou conhecido como o golpe 18 Brumário. E completava-se assim a Revolução Burguesa, iniciada na França 10 anos atrás. Então veja que esse processo revolucionário da França agora chegava ao fim e vai passar para a mão de quem? A França para a mão de Napoleão Bonaparte, no processo que os historiadores chamam a Era Napoleônica, que será a nossa próxima aula, ok? Bonaparte deu um golpe e é isso. Aprofunde os seus conhecimentos, estude, investigue, vá para o livro e vamos lá.